Existem animes que demoram alguns episódios para engrenar. E existem os outros. Aquele que no primeiro episódio já te dão um tapa na cara, te puxam pela mão, te jogam dentro de uma história tão intensa, tão misteriosa e tão bem construída que você simplesmente não consegue parar. E é sobre isso que vamos falar hoje. Aqueles animes que te fisgam logo na primeira cena, te deixam com perguntas na cabeça, teorias malucas e a sensação de que você acabou de entrar em um universo completamente novo. Obras que transformam curiosidades em vício puro. Mas não estamos falando de qualquer anime. Todos iniciam com impacto, todos criam conexões emocionais rápidas, todas plantam um mistério gigante no primeiro episódio e todos eles deixam só mais um episódio. Então hoje eu vou te mostrar 5 animes mais viciantes desde o primeiro episódio. E prepare-se porque essa lista aqui é muito boa. A quinto lugar, Terror em Ressonância. O choque psicológico que te prende no minuto 1. Imagina Tóquio em completo estado de alerta, explosões misteriosas acontecendo sem aviso. 2 adolescentes mascarados divulgando vídeos criptografados e desafiando a polícia, o governo e o próprio país. É assim que Terror em Ressonância te recebe. Sem preparação, sem contexto, sem piedade. Você abre o episódio e já está no meio de um atentado terrorista, sem saber quem são os culpados e muito menos por que estão fazendo aquilo. A sensação é de assistir um noticiário em tempo real, só que uma trilha sonora impecável da Yoko Kanno, que transforma cada segundo em cinema puro. Os protagonistas conhecidos como 9-12 não são vilões comuns, eles não querem dinheiro, não querem caos pelo caos e não estão agindo sem motivo. A cada minuto mais perguntas surgem. Quem são eles? Porque eles agem como terrorista. O que acontece no passado deles? O governo realmente está dizendo a verdade? A genialidade do anime está em não te dar respostas rapidamente. Ela planta a dúvida, te provoca, mexe com a avaliação moral. Logo depois do primeiro ataque, você percebe que não está vendo uma história de terroristas. Está vendo a história de 2 vítimas tentando se vingar do sistema que destruiu sua infância. E quando você percebe, já está emocionalmente envolvido com uma narrativa que mistura psicologia, crítica social, mistério, suspense, cinematográfico e um passado difícil de engolir. Esse anime é aquele que não se assiste, se experimenta. O primeiro episódio é forte o suficiente para aprender até o final. Quarto lugar, Recreators. Quando personagens da ficção ganham vida e cobram seus autores. Agora imagine isso. Você está em casa, vivendo sua vida normal e do nada, personagens de anime, mangá e jogos começam a surgir no mundo real. Heróis, vilões, cavaleiros, magos, criaturas gigantes, todos existindo, respirando e lutando. E o mais assustador, eles querem saber quem são os criadores deles. É assim que Recreators abre o primeiro episódio, sem enrolação, sem explicação, sem preparação emocional. De repente, uma personagem de um anime extremamente popular aparece diante do protagonista, sem entender como foi parar ali, e a reação dela é a mesma que a sua. Por que o meu mundo é um campo de batalha, enquanto vocês vivem tão pacificamente aqui fora? Essa premissa sozinha já vicia, mas o anime aumenta ainda mais a tensão quando percebe que heróis que sofreram nas mãos dos roteiristas querem vinganças. Vilões estão descobrindo o autor que os condenou à desgraça. Personagens começam a ganhar poder conforme suas histórias são alteradas online, e a ficção pode literalmente reescrever a realidade. O primeiro episódio mistura ação em altíssimo nível, uma trilha sonora épica, questões filosóficas profundas e um dos melhores conceitos meta já visto nos animes. É impossível não continuar assistindo porque tudo te deixa intrigado. Qual personagem vai aparecer a seguir? Como cada um reagirá no mundo real? O que acontece quando o criador encontra sua própria criação? E qual o preço de brincar de Deus? Esse anime te fisga porque ele explora algo que todo fã já imaginou. E se o personagem favorito ganhasse vida? Terceiro lugar, Erased ou Bokudeki ga Inai Machi. O soco emocional que muda tudo em 20 minutos. Agora vamos para algo totalmente diferente. Em vez de explosões ou batalhas épicas, Erased que prende pela emoção e pelo medo. Logo no começo do anime, conhecemos Satoru, um cara comum meio frustrado com a vida, tentando trabalhar, sobreviver e seguir em frente. Mas ele tem um poder estranho e inexplicável. Toda vez que ele vê algo terrível que está prestes a acontecer, ele é enviado alguns minutos ao passado para tentar impedir. Mas aí, o primeiro episódio muda tudo. Ele descobre algo devastador.
algo que não deveria ter visto. E de repente, um flashback, ele volta 18 anos no tempo para sua infância, no mesmo período em que uma série de assassinatos marcaria a cidade para sempre. A pergunta é imediata: por que ele voltou tão longe? O que precisa ser impedido agora? E quem ele precisa salvar? O anime não perde tempo. Nos 20 primeiros minutos, você já está completamente envolvido na infância dele, assassinatos, mistérios, traumas, nostalgia, injustiça e aquela sensação de impotência. Mas nada te prende mais do que Kaori, a menina que você, como espectador, sabe que será a vítima e que Satoru tenta desesperadamente salvar. O peso emocional é tão forte que no final do primeiro episódio você já está comprometido com a missão do protagonista. Você quer que ele consiga salvar aquela menina, porque ele é o único que pode. E você é forçado a ver um adulto preso no corpo de uma criança, lidando com uma tragédia que nem deveria entender. Esse anime vicia porque mistura investigação, drama real, viagem no tempo, empatia, dor, esperança, que tudo já está presente no primeiro episódio. E poucos animes conseguem criar um vínculo emocional tão rápido. E é exatamente por isso que esse anime é tão irresistível. Segundo lugar, Keirin of the Shield Hero, ou Tata no Yusha. O anime que te dá raiva, ódio, injustiça e te prende para ver a redenção. Se existe um sentimento universal que cria vício imediato, esse sentimento é injustiça. E nenhum anime faz isso melhor do que esse. O primeiro episódio começa com a clássica premissa de um isekai. Um mundo mágico, 4 heróis lendários, cada um com uma arma. Mas tudo desanda em menos de 10 minutos. O protagonista é o Naofumi, o herói do escudo. Ele é acusado falsamente, traído, humilhado, ridicularizado, abandonado e tratado como um lixo por todos ao seu redor. Tudo isso ainda no primeiro episódio. Aí vem o gatilho psicológico. Você sente a injustiça junto com ele. Você sente raiva, sente ódio, você sente vontade de ver cada personagem que o humilhou pagar cá. E te prende. É impossível parar depois disso, porque o anime vai fazer você querer ver a redenção, ver a ascensão, ver cada humilhação virar vitória, ver Naofumi superando o trauma, ver inimigos sendo calados e ver quem o derrubou sendo derrotado. E como se isso não bastasse, surge Raftalia. E ela muda tudo. A relação entre eles traz humanidade, a esperança para um mundo que parece completamente podre. A conexão emocional se constrói de forma orgânica, forte e impactante. Só o primeiro episódio já entrega tudo isso. E o que sobra no final é a vontade de ver Naofumi se levantar e destruir quem tentou destruir. Mas antes do primeiro lugar, você tá gostando da lista? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, porque você não tem ideia do quanto isso ajuda o nosso canal a crescer. Ele é rápido, fácil e muda completamente o alcance do nosso vídeo. Se você já curtiu, valeu demais. Se você se inscreveu, nossa, não tem nem como eu te agradecer. Então vamos lá pro primeiro lugar. Primeiro lugar, Parasite, ou Kiseichu. O anime Que te agarra pela garganta no minuto 1 e não solta até o final. Parasite é simplesmente um fenômeno. O primeiro episódio começa com uma cena que ninguém esquece. Um parasita alienígena entrou no corpo de um humano, corroendo tudo, dominando a mente, transformando o hospedeiro em um predador. Só que essa cena já é o suficiente para te traumatizar e te prender. Mas aí o anime te apresenta Shinichi, um garoto normal, tímido, quieto, que tem a vida completamente destruída quando um parasita tenta invadir seu corpo durante a noite. Porém, algo dá errado, muito errado. Em vez dele dominar o cérebro do garoto, o parasita fica preso na sua mão direita. Aí que nasce Mig. E a partir desse segundo, você já está completamente viciado. A dinâmica entre o protagonista e a sua mão é única. Um quer sobreviver, o outro quer aprender. Um sente medo, o outro não sente nada. Um é humano e o outro é algo que você nem sabe definir. E conforme a história avança, você começa a perceber que o protagonista está mudando. Aí surge a pergunta que transforma o anime: até onde ele ainda é humano? O primeiro episódio entrega terror corporal, existencialismo, filosofia, evolução, medo real, ação, uma das melhores duplas da história dos animes. E a cada minuto você quer saber: como os parasitas funcionam? Quantos existem? O que eles querem? Será que o protagonista vai perder o controle? A humanidade dele ainda merece sobreviver? Parasite é brutal, inteligente e emocional. É instintivo, é animal e completamente viciante.
Não tem como assistir apenas o primeiro episódio. E aí, qual desses animes te prendeu logo de cara? Me conta nos comentários qual deles te pegou desde o episódio 1. E se você quiser uma parte 2, com mais animes absurdamente viciantes, é só pedir. Então não esqueça o like, se inscreve, compartilha o vídeo e manda para aquele amigo que vive dizendo: ah não, cara, anime nem é bom para começar. Então falou, valeu e até a próxima.